a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Abacuque, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é um particular. Não existe acaso, coincidência, mas existe a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu creio muito que a vontade de Deus, ela é soberana sobre a nossa vida. Os homens podem inventar desculpas e milhões de desculpas, mas no final Deus está no controle de tudo. Amém? Maravilha, Jesus. Então eu estarei lendo com a igreja Abacuque capítulo 1. Está dizendo assim, olha, os primeiros versículos: o oráculo que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência, e não me salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas, o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo, a justiça é pervertida. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer um momento de oração agora. Você vai pedir a Deus para falar com você, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, eu peço ao Senhor que venha falar no nosso coração, falar com a tua igreja, falar conosco, que o teu Espírito Santo possa se manifestar sobre a igreja, se manifestar sobre a nossa vida, em nome de Jesus, nessa noite, a fim de operar um grande milagre sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, por intermédio do teu Espírito Santo. Pai, abençoa cada vida, nos dando entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, louvando a Deus com as palmas. Deus. Glória a Deus. Irmãos, Abacuque, glória a Deus, a gente não tem muita informação sobre o profeta Abacuque, glória a Deus, o homem que está relacionado na palavra de Deus, Abacuque, glória a Deus. É provável pelos escritos, pelo que a gente tem de registro, que ele servia como levita, que ele era um cantor. É provável. Não temos muita informação sobre Abacuque. Glória a Deus. Bom, o nome Abacuque é interessante. No hebraico ele tem uma conotação de abraço, de abraçar. O significado. Antigamente os nomes, quando se dava o nome a uma criança, tinha um porquê, tinha um significado, tinha uma história por trás ali. Glória a Deus. E no caso de Abacuque, tinha uma história e com certeza tinha um porquê dele se chamar Abacuque. Tanto é que nessa descrição está como ele sendo um cantor, provável levita, e também, glória a Deus, abraço, de abraçar. Amém? Bom, aí eu quero já começar dizendo para você assim: abraça o Espírito Santo essa noite. Amém? Amém. Eu e você, nós também somos levitas, ou podemos ser levitas na casa do Senhor. Bom, quando a gente entende a função levita, ou ser levita, não é simplesmente a função de cantar, de cantor, não é simplesmente, como é traduzido nos nossos dias de hoje, uma pessoa que pega um instrumento musical e canta e ele já é chamado como levita. Não, o levita
conforme a Bíblia nos explica e nos mostra, era um homem que tinha a incumbência, ele era da tribo de Levi, os levitas, ele tinha a incumbência de cuidar das coisas de Deus, da casa do Senhor. E ele recebeu essa herança, por assim dizer, que eram 12 tribos. Cada tribo recebeu um pedacinho de terra. E Levi recebeu cuidar da casa de Deus. Ele recebeu, por porção da sua vida, cuidar das coisas do Senhor. E ele passou a ter direito, ali na parte das ofertas, como sustento do seu povo, da sua família, e com isso ele cuidaria de todo o serviço da casa de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, pressupondo que Abacuque, ele era um levita, ele tinha o costume de louvar, de adorar, ele era um homem que tinha então no seu coração o desejo e o serviço de cuidar da obra do Senhor, de cuidar das coisas de Deus. Ele era um homem comum como eu e você, mas que naquele tempo era um homem separado, ele e a sua família, ele era separado para cuidar das coisas de Deus, das coisas santas. Glória a Jesus, amém? Bom, nos dias de hoje, Deus tem nos levantado para cuidar da obra do Senhor na nossa vida, na nossa casa e aqui na igreja do Senhor, amém? Nós temos aí uma múltipla função, né? Nós somos levantados, somos casa e moradia do Espírito Santo, e Deus tem nos levantado para poder cuidar da casa dele, das coisas que é concernente a ele. Eu gosto de dizer muito que nós temos 3 sonhos. Os sonhos que são nossos, meu, seu, os sonhos que são seu, do seu cônjuge, da sua família, e os sonhos de Deus na nossa vida. Hoje, em específico, em adoração a Deus, eu vou falar dos sonhos de Deus, dos sonhos de Deus para a minha vida. Os sonhos, meus sonhos, Deus sabe. Nós temos falado com Deus todos os dias sobre os nossos sonhos, sobre os nossos anseios, sobre tudo aquilo que nós temos pedido a Deus para poder estar operando sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Mas hoje Deus ele quer falar comigo e com você sobre os sonhos dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus, ele tem me levantado, ele tem te levantado para servir, para estar no serviço da casa de Deus. Todos nós temos uma função na casa do Senhor. Eu, você, nós somos importantes na casa de Deus. Amém? E esse carinho de cuidar das coisas de Deus, com a obra de Deus, vai fazer com que a obra do Senhor aconteça na minha vida, na sua vida e na vida de todos que estão na sua casa e ao redor da sua casa, que seriam nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes. Amém? Mas como cuidar da obra do Senhor? Antigamente, no tempo de Levi, no Velho Testamento, se cuidava da obra do Senhor. Eles limpavam a casa, faziam o sacrifício, acendiam as lâmpadas, eles cuidavam de tudo lá dentro da casa do Senhor. Tudo era importante para o funcionamento. E aí vinha Israel, vinha o povo, e adorava, e servia, e contribuía com tudo que podia ali para a manutenção da casa do Senhor através do sacrifício. E assim Deus se manifestou sobre a vida deles por muito tempo. Amém? Glória a Deus. Isso na nossa vida, ela tem que ter uma manutenção também. A nossa vida, a nossa casa, a nossa vida espiritual, ela tem que ter uma manutenção. Ela tem que ter uma manutenção. Nós damos manutenção no carro, nós damos manutenção na casa, nós damos manutenção nos aparelhos telefônicos, eletrônicos e etc. Tudo precisa de uma manutenção, mas a nossa vida espiritual também precisa de manutenção. Nosso corpo físico também precisa de manutenção. Amém? Só que nós não podemos esquecer do nosso corpo espiritual, da nossa vida com Deus, da nossa vida com Jesus. Ela é importantíssima. Ela é o elo, eu posso assim dizer aqui, a nossa vida espiritual, ela é o elo de salvação com Cristo. Imagine, eu estou bem espiritualmente, mas não estou bem com Jesus. Eu estou bem com a minha fé,
A minha fé está saudável, a minha fé está bem. Ora, se eu estou crendo, então eu estou praticando a palavra. Se eu estou praticando a palavra, eu estou bem com Deus. Amém? Então, os preceitos, a palavra, na minha, na sua vida, ela tem que estar firme, ela tem que estar forte mesmo, na rocha, inabalável. A minha vida espiritual, a sua vida espiritual, ela tem que estar inabalável. Ah, pastor, eu estou passando um momento difícil, isso atrapalha a minha fé? Não, não atrapalha a sua fé. Fé é independente dos momentos a qual nós estamos passando. Se eu estou feliz, eu tenho fé. Se eu estou triste, eu estou com a fé. Né? A fé seria crer em Deus vivo, crer na palavra do Senhor. Eu tenho que dar manutenção na minha vida espiritual. A palavra de Deus garante para a gente, garante para o cristão, para aqueles que servem, coisas sobrenaturais, coisas grandes. Deus tem coisa grande para você. Deus tem algo sobrenatural para a tua vida. Algo diferente de Deus vai acontecer na tua vida. Mas a minha vida espiritual tem que estar em dia. Glória a Deus. Senão eu vivo um milagre e paro. Pastor, por que as coisas não estão acontecendo? Falta fé, falta comunhão, falta visão de Deus, falta algo. Não falta de Deus, falta em nós. Deus é perfeito. E às vezes a gente se encontra em momentos da vida da gente que a gente pega Deus e põe na parede e fala assim: Deus, o que está acontecendo? E na verdade hoje Deus ele fala: filho, senta aqui no meu colo. Está faltando comunhão, está faltando mais busca, está faltando mais dedicação, está faltando mais carinho com a minha obra, está faltando mais carinho com o meu tempo com você. Nós precisamos passar mais tempo com Cristo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eita glória. Amém. Nós precisamos passar mais tempo com Cristo, mais tempo com o Senhor Jesus, mais tempo com a palavra, mais tempo na obra, mais tempo com Ele, e dar manutenção nos sonhos de Deus na minha vida. Amém? Glória a Deus. E através disso Deus vai operar um grande milagre na nossa vida. Amém? Sabe por quê? Porque quando a nossa fé está aguçada, está firme, está ali em momentos de avivamento, ou seja, está vivo, vivificado, está se movimentando, glória a Deus, eu estou vivendo milagres. Eu estou vivendo pela fé. E a fé é o quê? É o não conformismo. Eu não me conformo com as coisas que estou vendo, mas eu espero coisas grandes de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero em Deus. Você pode viver grandes coisas na presença do Senhor, coisas grandes e maravilhosas que Deus tem preparado para o seu povo, para a sua igreja, mas em fé. A fé, ela é tudo na vida do cristão. A fé viva dentro de nós, ela provoca milagres. Ela não se conforma. Eu estou vivendo uma vida assim, pastor, mas e aí? Como é que está a tua fé dentro de você? Como está a tua fé? Hoje o Senhor te chama, porque às vezes a gente coloca Deus e fala: Deus, mas o Senhor não está me ajudando. Deus, o Senhor não está operando milagres sobre a minha vida. Deus, o que está acontecendo? Deus está te falando hoje. A fé dentro de você tem que estar viva. Você precisa crer. Você precisa buscar com tanta força que o sobrenatural, né, aquilo que você não vê, vai ser trazido ou transportado do invisível para o visível, do não palpável para o palpável. Você vai trazer à existência aquilo que você não vê, mas que se espera em Deus. E isso vai provocar e desencadear reações grandes sobre a nossa vida. Do não me conformo do jeito que eu estou, não me conformo da forma que eu estou hoje. Eu não aceito a forma que estou vivendo hoje. Isso vai tirar você do lugar. Isso vai tirar você do conformismo.
Glória a Deus, vai tirar você de uma posição de estagnação. Estou estagnado, estou parado, não sei para onde eu ir. A fé vai te fazer sair disso. A fé em Deus vai te fazer pular para o sobrenatural, para algo superior, para algo que Deus que faz. Porque se a gente entende, Deus é o Deus do impossível. Então, possível eu faço. Deus é o Deus do impossível. Possível eu tenho que fazer. E às vezes nós estamos tão acomodados, mas tão quietinhos, e tão aceitando tudo ao nosso redor, que a nossa fé fica estagnada. Ela fica limitada no que eu vejo. A minha fé fica limitada no que eu posso, no que as pessoas podem. E aí eu começo a me conformar com aquele mundo perfeito ou imperfeito, e não consigo exercer uma fé que vai além das fronteiras, além do sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Bom, falando um pouco de fé, falando agora um pouco de Abacuque. No tempo de Abacuque, que é aproximadamente no ano de 606 a.C., glória a Deus, mais ou menos isso, que conforme os escritos nos mostram, Abacuque, ele conseguiu ver algo que estava para acontecer, que logo depois, no ano 597, antes de Cristo, aconteceu, que foi a invasão, 9 anos depois, a invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. Ele chegou destruindo tudo, acabou com tudo, e tudo que se conhecia como santo ali foi destruído. E foram levadas muitas pessoas cativas, as pessoas boas, vamos assim dizer, os jovens, as pessoas que tinham vigor para trabalho, naquela época foi tudo levado prisioneiro por Nabucodonosor. Então, Abacuque, ele antecede esse momento trágico. Provavelmente ele deve ter visto essas coisas também, mas nesse momento que ele questiona a Deus, ele está falando com Deus, ele está questionando a Deus sobre o ímpio prevalecendo no meio do povo, a impiedade, glória a Deus, a violência, glória a Deus. Ele coloca a iniquidade e a opressão, a destruição e a violência, amém? A contenda, ele fala sobre a lei estar frouxa, ou seja, a lei não funcionava da forma que funcionava antes. Ele via um povo de Deus, o povo de Deus, aqui é direcionado ao povo de Deus, ao povo santo, ao povo consagrado, ao povo eleito, ao bichinho de Jacó, aquele que Deus levantou, aquela pessoa consagrada por Deus. Então está direcionada para esse povo. Ele está dizendo: o povo se desviou dos caminhos do Senhor. Ele estava questionando como a maldade estaria presente no meio do povo. E aí ele já estava predizendo, ele já estava colocando a situação de que viria algo ruim contra o povo de Deus, contra o povo do Senhor. Amém? Glória a Deus. E nesse momento da palavra do Senhor, Abacuque, ele estava conformado, ele percebeu e começou a clamar: Deus, o que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo que não há justiça no meio de nós? O que está acontecendo que o coração do povo parece estar frio? Mas o povo a qual ele se relaciona, nesse texto, é o povo de Deus, é o povo santo, é o povo da igreja, é o povo que busca o Senhor. Esse é o povo que ele está falando, que estava vivendo iniquidade, que estava vivendo com violência, que estava vivendo com opressão, fazendo opressão, vivendo em desconformidade com a palavra que o Deus vivo deu ao povo. Aí eu chamo a atenção da igreja para dizer o seguinte: nós estamos na casa do Senhor, nós viemos buscar a Deus hoje, e Deus hoje fala comigo e fala com você. Precisamos de uma manutenção espiritual, precisamos de uma evolução espiritual.
Não podemos acostumar com o pecado. Não podemos acostumar com as coisas erradas que a Bíblia nos mostra. Não faz parte de nós. Não faz parte do nosso mundo. Não faz parte daquilo que Deus determinou para mim e para você, para nós como igreja. A igreja do Senhor, ela é santa. A igreja do Senhor, ela foi levantada para pregar um evangelho puro, um evangelho verdadeiro, um evangelho que faz as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos e se converterem ao Senhor Jesus. Nesse capítulo 1, Abacuque questiona a iniquidade de Judá, da tribo de Judá, do povo de Deus. E será que hoje, nos nossos dias de hoje, talvez estamos vivendo tempos difíceis no âmbito espiritual? O compromisso com Deus, ele é soberano. Eu preciso me compromissar com Deus. Você precisa se compromissar com o Senhor. É preciso nós, como igreja do Senhor, estabelecer um compromisso soberano na nossa vida. Aquele compromisso inquebrável, aquele compromisso que passa por cima de tudo e de todos, para agradar aquele a qual eu quero honrar, que é Deus. Um compromisso forte, consistente, que não é dobrável. Deus fez uma aliança comigo, fez uma aliança com você e com a igreja. E aí no Novo Testamento a Bíblia ela fala assim: maldito o obreiro que faz a obra de Deus relaxadamente. Olha o peso que ele põe. O peso que ele põe quando é relacionado a compromisso. Maldito o obreiro que faz a obra de Deus relaxadamente, ou em algumas traduções fraudulosamente. Glória a Deus. E aí quando a gente pega a conjuntura de maldição, de maldito, de vergonha, a gente vai ver o peso da palavra. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a manutenção espiritual meu, a minha e sua, nós como igreja, ela tem que ser fiel, ela tem que ser verdadeira. O meu compromisso com Deus, ele é acima de tudo e de todos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. E aí vem Jesus e ele pega um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais direcionado e mais palpável no nosso entendimento. Ele fala: aquele que amar pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar esposa ou esposo mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Isso é pesado? Isso parece pesado. Isso parece difícil. Mas ele estabelece algo que as pessoas não estão entendendo, que nós estamos no âmbito de ter um relacionamento com Deus, não é com uma pessoa, não é com uma pessoa que erra, que falha, que é igual a nós, não. Deus soberano, forte, poderoso, Criador do céu e da terra, de um Deus que pode todas as coisas, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, do Deus que eu devo adorar, do Deus que eu devo servir. Amém? Glória a Deus. Então ele fala de responsabilidades que talvez na nossa geração as pessoas tenham esquecido do compromisso com Deus, daquela devoção ao Senhor nosso Deus, daquela idolatria que eu devo prestar a Deus. Eu tenho que idolatrar a Deus. Deus é tudo para mim. Assim deve ser. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então Abacuque ele fala sobre essa transgressão, essa extrema idolatria do povo. Naquela época o povo estava num status de idolatria muito alto, estava se desviando do caminho do Senhor. Glória a Deus. Se a gente entende o povo de Israel no passado, a gente entende como nós precisamos dar manutenção na nossa vida espiritual, porque ao longo dos anos a gente vai deixando as coisas passar. Aí as pessoas falam assim: sabe o primeiro amor? Aquele primeiro amor que nós temos quando aceitamos a Deus, quando aceitamos a Cristo, aquela vontade de ir na casa do Senhor, aquela vontade de orar, aquela vontade de fazer a obra de Deus,
aquelas coisas relacionadas ao primeiro amor no Evangelho de Cristo, né? Que as pessoas tinham prazer de ir na casa de Deus, tinham prazer de evangelizar, tinham prazer de orar, de ler a Bíblia, de louvar ao Senhor, e as pessoas empolgadas, glorificando a Deus, o primeiro amor. E aí o que a gente pode aprender com Abacuque nessa situação? Israel, quando a gente pega Israel, por exemplo, glória a Deus, bate palma e glorifica a Deus. Israel, quando a gente observa o povo de Deus, o povo de Israel, nas guerras, eles ganhavam as guerras quando estavam em obediência com Deus e perdia as guerras quando entravam em desobediência a Deus. E assim foi a vida inteira de Israel. Foi a vida inteira de Israel. Obediência ganhava tudo, desobediência perdia tudo. Era bem assim. Se você analisa a palavra de Deus, você vai entender que Deus está presente na obediência. Obedecer a Deus é importante, mas isso é devido ao quê? A fé. Quando tem a fé no nosso coração, uma fé viva, vivificada, eu obedeço. Eu tenho fé para obedecer, eu tenho fé para seguir. E aí, quando eu digo seguir, Abraão saiu do meio da sua parentela, pela voz de Deus, Deus falou com ele: Abraão, sai aí da sua tenda. Ele sai, olha para o céu. Então, a sua descendência será incontável. Abraão nem filho tinha. E aí Deus fala: Abraão, sai do meio da sua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Ele nem sabia. Abraão saiu e foi andando pela fé. Andar pela fé é isso. Andar pela voz de Deus, pela palavra de Deus, e seguir essa palavra com muita força, com muito empenho. Então o povo de Israel, quando ouvia Deus, ganhava as guerras. Quando o povo de Deus começava a se desviar do caminho de Deus, começava a perder as guerras. Momento de Abacuque, o povo de Deus estava se desviando do propósito do Senhor. Eles começavam, essa fase Abacuque, ele questiona a Deus, glória a Deus, porque estava vendo tantas coisas ruins, e ele estava falando: Senhor, os ímpios estão crescendo à nossa volta, estou sentindo os ímpios ao meu redor, estou sentindo a opressão do inimigo vindo para cima de nós, a violência, porque era assim. Para entender um pouquinho Abacuque, o povo santo, o povo de Deus é acostumado a ganhar, é acostumado a vencer. E aí Deus falou: eu vou dar nações por herança, onde vocês colocarem os seus pés serão vitoriosos, onde vocês almejarem, eu vou dar de vitória, eu vou abençoar todos os reinos, eu vou derrubar por amor a ti, Israel. Olha o tanto que Deus ama Israel, o povo santo. E nesse momento, eles desviando do Evangelho, Abacuque começa a olhar e começa: estou vendo o inimigo, Nabucodonosor levantando, a opressão vindo, seremos atacados, seremos destruídos. Senhor, o que está acontecendo? Questionamento, era a visão dele naquele momento. 9 anos depois, Nabucodonosor vem e leva tudo que tinha naquele lugar que era sagrado. Uma tragédia. Amém? Glória a Deus. No capítulo 2, eu quero ler com você. Glória a Deus. Glória a Deus. A resposta de Deus no coração do povo, no versículo 2 e 3, está dizendo assim: olha, aleluia. Eu vou ler o versículo 1, 2 e pode ser o 3, vamos ver. Sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que responderei a esta queixa.
Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que aquele que passar correndo possa ler. Olha que interessante. Versículo 3 está dizendo: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Glória a Deus. E se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Amém? Então, aqui Abacuque estava assim: Senhor, o teu povo está pegando, o teu povo está como idólatra, os inimigos estão se levantando. E aí Deus fala com ele: sim, os inimigos se levantarão contra o meu povo, sim, porque o meu povo está rebelde à minha voz, sim, mas depois eu vou tratar com os inimigos também. Isso, esse é o capítulo 2. É isso o capítulo 2. No capítulo 3 está dizendo assim, olha, no capítulo 3 está dizendo assim: a oração do profeta Abacuque conforme, versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Glória a Deus. Aí, no versículo 17 está dizendo assim, e já explico: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como das corças, e me faz andar sobre os lugares altos. Olha só, aí vamos entender um pouquinho a cabeça de Abacuque lá. Então ele via a tragédia vindo, ele viu a iniquidade do povo de Deus, viu os inimigos de Deus vindo. Deus falou que trataria com Israel, depois com os inimigos. E aí veio no coração de Abacuque a oração, glória a Deus, pedindo o Senhor para avivar a obra no meio dos anos. Glória a Deus. Esse avivamento nós temos que buscar de Deus dia por dia. Tem coisas que vão acontecendo na nossa vida que vão tirando um pouco do avivamento. O povo está vivo. Amém? As pessoas vão se desanimando. Ninguém desanima de um dia para o outro, não. Ah, eu parei. Não. Elas vão parando ao longo do tempo. Elas vão se desanimando ao longo do tempo. A aliança que foi feita, ela vai sendo rompida ao longo do tempo. Ninguém rompe de uma hora para outra. Ninguém para de uma hora para outra. De um dia para o outro, parei. Não, não é assim que acontece. É um processo. Israel viveu um processo de degradação. Ele foi caindo, espiritualmente foi caindo e não foi cuidando. A iniquidade foi tomando conta. E nos nossos dias nós temos nos acostumado com o pecado, nos acostumamos com as coisas erradas. O mundo, ele não pode entrar dentro da igreja. Se ele entrar, ele tem que converter. A igreja tem que ser diferente do mundo. Glória a Deus. E nós que temos que viver no nosso dia a dia, cada um trabalha, tem os seus lugares para estar frequentando, as suas famílias, os seus lares. Irmãos, nós temos que levar Jesus para esses locais, e não eles transferir a iniquidade para o nosso coração. Amém? Então, o fervor de buscar a Deus, ele vem em sequência de uma restauração espiritual. Nós precisamos de uma restauração espiritual para quê? Para que aconteça o batismo com o Espírito Santo da igreja. Para que as crianças sejam cheias do Espírito Santo, primeiramente nós temos que ter o Espírito Santo para transferir para elas. Amém? Glória a Deus. Para ter uma igreja avivada na oração, no jejum, na leitura da palavra, é necessário reatar com Deus. É uma comunhão, não é uma obrigação. É uma fé. Glória a Deus. Servir a Deus não é obrigação.
Servir a Deus é comunhão. Glória a Deus, é aliança. De entender quem é o Deus que me chamou, né? O Deus que me chamou para servir, não é para ser servido. Esse evangelho de ser servido não é o da Bíblia, é o dos homens. O evangelho de Cristo é para servi-lo. O evangelho dos homens é para ser servido, é aquele que eu entro para ser servido, é aquele que eu entro para me saciar. Eu tenho que sair bem, eu tenho que sair feliz. Não, o evangelho de Cristo é cruz. O evangelho do Senhor é dor, é persistência, é perseverança, é amor, mesmo não tendo quem nos ame. É diferente o amor de Cristo. Glória a Deus. E se nós entendermos que eu fui chamado por Deus para servir, você vai viver algo extraordinário na sua vida. Vai viver o evangelho de Cristo, não o evangelho dos homens. O evangelho dos homens está preocupado com a sua autoestima, com a sua moral, com o seu bem-estar. Mas o evangelho de Cristo não, ele quer te lançar como semente, ele quer te sepultar, ele quer te lançar como semente e fala assim: filho, entrega a tua vida para mim, entrega a tua vida para mim e faça a minha obra. O evangelho de Cristo quer te crucificar, mas o evangelho dos homens quer te tirar da cruz, quer te pôr no conforto. O evangelho dos homens quer te levar para um conforto que a Bíblia diz para contramão. Está no contramão do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo quer que você multiplique a fé que você aprendeu para outras pessoas, e se for necessário, sacrifique-se por amor ao evangelho de Cristo. É diferente, né? E a gente gosta de ouvir as coisas que nos agrada, as coisas que nos faz bem. Quem não quer receber uma palavra que você vai sair daqui milionário hoje? Quem não quer receber uma palavra que você vai sair daqui, nunca mais você vai ter luta na tua vida? Quem não gostaria de sair daqui segurando uma chave e falar assim: tem uma casa na mão? Glória a Deus. Quem não gostaria de sair daqui: eu estou limpo de todas as enfermidades? Isso é o que queremos ouvir. Isso é o que Cristo pode fazer. Mas temos que servir a Deus, aprender a servir ao Senhor. Irmão, servir a Deus, eu vou dar um exemplo aqui. Glória a Deus. Eu vou dar um exemplo aqui da luz. Glória a Deus. Ou eu ando com luz, ou eu tenho a luz. Glória a Deus. É diferente. Você pode andar com uma lanterna nas mãos, com uma lamparina nas mãos. O fato de você andar com a lanterna nas mãos, uma lamparina nas mãos, não quer dizer que você é luz. Glória a Deus quer dizer que você tem uma luz nas mãos que segura. O fato de você segurar a luz não quer dizer que você tem a luz. Mas você pode ser luz em Cristo Jesus. Você pode conter a essência de Cristo sobre a sua vida. Amém? O seu interior. Glória a Deus. De repente você não vai precisar mais de ninguém ficar te chamando para ir para a igreja. Você vai sozinho porque você entendeu por que você tem que estar na igreja. Ninguém vai ficar falando assim para você: lê a Bíblia porque a Bíblia é boa. Não, você entende que é bom. Você mesmo vai ler a Bíblia. Não vai ter aquele momento que as pessoas: na luta você tem que louvar, adorar, glorificar Deus. Não, você mesmo vai entender, vai estar vivo. Vivifica, Senhor, a tua obra no meio dos anos. A gente vai deixando de adorar, a gente vai deixando de buscar, de acordo com as lutas, com as provações. Cada um tem a sua vida, cada um tem as suas lutas, cada um tem, né, os seus desafios. Mas nenhum deles pode ser maior do que servir ao Deus que você escolheu estar na presença dele nessa noite. Amém? Esse Deus tem que ser maior. E eu não posso me conformar com iniquidade. Está errado, é errado. Certo é certo, errado é errado. Sim ou não. Se passou disso, é procedência maligna. Eu não posso me conformar com as coisas erradas na minha vida. Eu não posso me conformar com coisas erradas na minha vida. Imagina assim, olha.
cada cômodo da sua casa. Você tem vários cômodos na sua casa. E aí tem um cômodo lá que você santifica, você fala, Jesus, vem nesse cômodo aqui, Senhor. Mas naquele cômodo ali o Senhor não pode entrar porque ali tem pecado, ali tem erro, ali o Senhor sabe que ali o Senhor não pode entrar, naquele cômodo o Senhor não pode entrar. E aí tem áreas da nossa vida que não é abençoada porque está no pecado, porque está no erro, porque não tem aliança com Deus, porque eu deixei Jesus entrar na minha vida só um pedacinho, porque os outros pedaços eu não deixo entrar pela dureza do meu coração. E antigamente se escrevia, os 10 mandamentos foi escrito em tábuas, as leis, os 10 mandamentos foi escrito em 2 tábuas. Glória a Deus. Em determinado momento Deus falou assim, olha, para de rasgar os seus vestidos, para de rasgar, porque rasgar os vestidos naquela época era um sinal de reconhecimento a Deus, de vergonha, de humilhação. O povo rasgava os vestidos, sentava na cinza e ficava ali se lamentando com Deus. E aí Deus fala assim, olha, para de rasgar os vestidos, eu não aguento mais, rasgai os vossos corações, tirai os corações de pedra e transformai no coração de carne. E às vezes nós estamos resistindo à presença de Deus no nosso coração, e o pecado só entrando, o erro só entrando, a frieza só entrando. O Evangelho de Cristo quer que você marche na presença dEle. O Evangelho de Cristo quer que você renuncie o mundo por Ele. O Evangelho de Cristo quer que você se dedique, se for possível, 24 horas no Evangelho. Glória a Deus. Eu escutei alguém uma vez dizer, e eu discordo totalmente, falou assim, olha, que tinha que ter um culto apenas, e apenas um culto, e o restante as pessoas estariam livres para viver as suas vidas. Eu discordo. Isso é o mundo. Você vai na igreja e vai ficar 2 horas ali, só 2, e ainda tem gente que acha difícil ainda. Glória a Deus. E vai ficar o resto no mundo, o resto lá fora, vivendo a sua vidinha, esquecendo-se de Deus em vários momentos da sua vida. Não é no aprisco, é aqui, é na casa do Senhor, aqui é teu lugar, é na presença de Deus. Ora, se tivesse por todos os dias, quero chegar ao tempo de ter 3 cultos, de manhã, de tarde, de noite, se possível a semana inteira. Que Deus levante muitos obreiros, que a casa do Senhor funcione 24 horas, que tenha pessoas para isso, que tenha homens e mulheres para isso, mas tem que ser semente. Para fazer a obra tem que ter semente, tem que ser semente, porque ela tem que ser sepultada. Porque se ela não largar o mundo, ela não consegue servir a Deus. Se ela ficar presa na vaidade do mundo, no evangelho do mundo, ela não serve a Deus. Ela vai ser servida. Ela vai vir para ser servida. Ela vai vir para o seu deleite. Ela vai vir para viver o evangelho dos homens, para ouvir aquilo que ela quer ouvir e não aquilo que ela precisa ouvir. A palavra de Deus, quando você abre a palavra de Deus, ela tem que te corrigir. Quando você abre a Bíblia para ler, a palavra tem que te comover, porque a palavra, ela nos molda conforme a vontade de Deus. A palavra tem que trazer um impacto no seu coração, a ponto de você chorar e falar assim: Deus, eu estou realmente errado, eu preciso me converter ao Evangelho de Jesus Cristo. Realmente eu preciso ser um discípulo e ser aquebrantado na presença do Senhor. Abacuque, quando ele faz essa oração, ele fala: Senhor, no meio dos anos as pessoas foram deixando de buscar ao Senhor, elas permaneceram seu povo, elas permaneceram com o título de seu povo, elas permaneceram com o jeito de andar seu povo. Eles andavam como o povo de Deus, como servo de Deus. Eles andavam como servo de Deus, eles eram tidos como servo de Deus, reconhecidos pelas pessoas como servo de Deus, mas o coração deles estava longe do Senhor. O coração estava longe. Aí eu olhava para eles, era o povo de Israel, todo mundo sabia, era o Deus vivo que deu muitas nações por herança.
Eles venceram muitos inimigos. Todo mundo conhecia. Todo mundo conhecia. Olhava para eles e tinha lá aquele ritual de servir a Deus. Passaram a ser religiosos. Mas o coração estava longe do Senhor. Deus, Ele vê as nossas fraquezas, os nossos pecados, às vezes que erramos. Mas eu não estou aqui para falar do seu erro, eu estou aqui para falar do seu arrependimento. Se arrependa. Não se conforme, não se conforme. Porque assim, irmãos, você há de comigo, glória a Deus, lá em casa tem uma linha de costura. E para você rebentar uma linha é fácil. Pega uma linha, puxa, rebenta. Põe duas, vai ficar um pouquinho mais difícil. 3, um pouquinho mais difícil. 4, mais difícil. Dobra lá 100 vezes a linha e tenta arrebentar para ver se dá. Vai ter que serrar. Ainda dá. Põe lá 200 vezes, vai ver. Irmãos, ao longo dos anos, se a gente for se acomodando com o pecado, com o erro, está tudo certo, está tudo normal, todo mundo vê assim, eu tenho que ver também, todo mundo entende assim, eu tenho que entender também. Irmãos, são coisas que vão te prendendo, vão tirando Jesus de você, vão tirando a firmeza da palavra, vai tirando a autoridade da palavra, vai tirando ali o teu testemunho. Você não pode mais testemunhar, você está com vergonha já. Adão e Eva, quando eles erraram contra Deus no jardim do Éden, qual que foi a atitude deles? Eles perderam a autoridade com Deus. Deus falou: estou chegando, Adão, estou chegando, Eva. Adão, olha, Eva, esconde, corre. Esconderam. Esconder. E aí o inimigo, ele vai tirando a autoridade. É povo de Deus, cadê a autoridade do povo de Deus? Cadê a autoridade do povo de Deus para pregar o Evangelho? Não tem testemunho, ele tem que ficar calado. Não tem autoridade, tem que ficar caladinho. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Deus ainda faz milagre, Ele está aqui. Deus ainda batiza com o Espírito Santo, Ele está aqui. Jesus pode alcançar o meu lar, o seu lar, o nosso lar, pode, Ele está aqui. Mas cadê a nossa fé viva? Num compromisso com Deus, de chegar e de adorar. Eu tenho que entender quem é Deus para mim, porque é através desse ponto de visão que o seu comportamento pode mudar. Deus para mim é qualquer um, então você vai chegar diante dele de qualquer forma. Não, Deus para mim é alguém especial, você vai chegar especial. Não, Deus para mim é soberano. Eu sou servo, você vai chegar se humilhando, prostrando, porque o servo ele tem que se referenciar diante do seu Senhor, ele tem que se dobrar. Servo se dobra. Tem gente aqui que dá até medo de conversar, porque do jeito que fala de Deus, você quer um raio, você se acertar também. Você está falando com Deus desse jeito? Deixa eu orientar aqui, porque cai um raio ali, ó. Mexe com Deus, não mexe não, gente, porque quem mexe com Deus, porque não conhece. Irmão, na Bíblia, o pastor, você está exagerando. Não, na Bíblia os rebeldes, Deus abriu a terra e engoliu os rebeldes. É esse Deus. Amém? E às vezes a gente não compreende o Deus que nós estamos servindo. Glória a Deus, as palmas louvam a Deus. Por um momento que eu falo para a igreja aqui nessa noite, para todos que estão nos ouvindo, que o compromisso com Deus ele tem que sobressair ao natural. Ao natural. Tem pessoas vivendo milagres de Deus, tem pessoas vivendo experiências com Deus diferentes. Mas vamos parar de viver o evangelho dos homens, que é atender só a sua carne e que é atender só o seu bem-estar, e vamos viver o evangelho de Cristo Jesus. A gente não vai mudar o mundo, mas pelo menos a nossa vida a gente pode mudar e a vida das pessoas que estão ao seu redor.
Tem coisas que vão acontecer e a gente não vai mudar. Jesus está voltando e é vista que venha, né, essas coisas que a gente está vendo. Mas a nossa vida, nós podemos viver na nossa geração coisas grandes ainda. Amém. Glória a Deus. Coisas grandes ainda. Então tem um compromisso com Deus. O primeiro ponto para a mudança de vida é compromisso com Deus. Aí, depois do compromisso, depois da reverência e do carinho, do cuidado, eu estava falando com vocês do carinho, é que tem gente que a gente vai conversar que parece que está espremendo Deus na parede, como se pudesse ser dobrado. Quem dobra Deus? Quem pode negociar com Deus? Irmãos, quem pode fazer barganha com Deus? Deus, se eu me der, eu te dou. Deus, irmãos, isso para mim, glória a Deus, quando eu olho para a palavra de Deus, é realmente uma fé pequena. Falta de sabedoria, barganhar com Deus, contender com Deus. Com Deus, mas está mancando até hoje. Você quer ficar mancando? Quer ficar pulando aí? Vai ficar pulando, vai contender com Deus. Amém? Servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Porque às vezes as pessoas usam as palavras, não, Jacó lutou com um anjo. Tá, mas está lutando. Tem consequência. Quem prevalece contra Deus, gente, é alto preço que se paga. É só servir. É isso que basta. É só a gente servir a Deus. Você entender quem é Jesus para você e passar a ser um adorador de Cristo de verdade. Deus, eu quero ser um adorador. E aí os sinais seguirão os que creem. E aí buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Se lance